Hoje não dá nem para dar boa tarde, porque realmente não é uma boa tarde, não será uma boa noite, e amanhã não será um bom dia. Mas eu vou tentar fazer alguns comentários. Desculpe se o vídeo se alongar, porque tem muitas coisas para ser comentadas. Mas antes, entra a solidariedade. Eu fiz um vídeo de manhã com a escalação, mas não deu para colocar. E acabei fazendo um serviço de utilidade pública para um amigo, parceiro nosso de Arthur Alvim, que faz um trabalho social lindo com as crianças no Dia das Crianças, entregando bolas, brinquedos, bonecas, alimentos, doces, alimentação em geral, roupas, e é um trabalho muito bonito que ele faz todo Dia das Crianças. E eu gostaria de estar passando para vocês o rapaz da 12, independente de ser da torcida rival, ele pode ser rival, pode ser adversário, mas não é inimigo. Inimigo quem tem são os políticos do mundo afora que cometem atos de genocídio, guerras, mortandade. Então nós somos apenas adversários, mas é um grande amigo, entendeu? E na Vila Inhocuné, tá? E se vocês puderem ajudar, Gordão da 12. Depois, previamente, eu passo o endereço, que minha cabeça está a mil. Vamos lá. Como diz o Jack Stripador, vamos por parte. Não dá para entender o Kleber. Não dá para entender o técnico do Santos. Não dá para entender. O Santos virou Robin Hood. Tira dos grandes para dar para os pequenos. Tira dos ricos para dar para os pobres. Essa é a verdade. Futebol caranguejo. Futebol com várias bolas recuadas para goleiro. Um futebol sem consistência de ataque. Hoje, principalmente. O meio de campo, um buraco que parecia o Monte Vesúvio, lá, o vulcão, né? O inferno de Java, o vulcão de Java. Triste isso. E a defesa? Esse Luizão não existe, tem que ir embora urgentemente. Ele é grandão, desengonçado, ele podia aproveitar a estatura dele para dar o bote na hora certa, sempre com antecipação, mas chega sempre atrasado, não prevê jogadas do adversário, não sabe cobrir, não sabe marcar, quando vem bola alta só olha para a bola. Essa é a verdade. Vamos lá. Muita gente de repente falando que demorou para fazer a negociação com o São Paulo. O Luxemburgo tá aí, pessoal. O Luxemburgo tá aí. Comentei várias vezes que ele tem uma visão fantástica. Não tá ultrapassado, não. Não tá ultrapassado, não. Foi ele que descobriu que o Zé Rafael seria melhor cabeça de área do que meio atacante. Foi ele que descobriu. Muito embora hoje o Zé Rafael não tenha jogado bem, para mim é um ótimo volante. Mas esse time do Santos hoje foi uma partida para ser esquecida. Vergonhosa. Simplesmente eu com essa segunda pele aqui me sinto muito envergonhado. Um time pífio, apático, sem motivação, sem criatividade, sem marcação, ou seja, entrou para passear, todo mundo com preguiça. Parecia que o time inteiro pegou um surto de maleita. Essa é a verdade, todo mundo ali com vermes. Essa é a pura verdade. Não tô aqui para acariciar a cabeça de ninguém. Vou ser sincero, se não é o Brasão, hoje era 10-12. Se não é o Brasão que sai como se fosse um goleiro de futebol de salão, como se fosse um goleiro de handebol fazendo X, hoje teria sido 10-12. Essa é a verdade. O santista tem que encarar a realidade. Teria sido 10-12, se não fosse o Brasão. Agora falando um pouco sobre o que acontece no Santos há anos e anos. Ele vende jogadores juvenis, jogadores promissores, de alta qualidade, a preço de banana. Não dá 6 meses, no máximo 1 ano, o jogador está sendo vendido pelo triplo. Não sabe segurar atleta. O país tem que acabar com isso no cenário todo do futebol, de soltar o moleque, fazer contrato com 15, 16 anos e fez 18 anos e está indo embora. Ou seja, a gente cultiva, ceva, dá a melhor ração e o animal vai para fora. As melhores carnes, melhores laranjas, ou seja, vocês entenderam o que eu quis dizer. Nós fabricamos jogadores para dar de graça, principalmente a diretoria do Santos.
principalmente a diretoria do Santos, para depois eles venderem pelo triplo do valor, quádruplo do valor, quíntuplo do valor. Essa é a verdade. Nós não sabemos nem fazer negócios dentro do futebol. Sabe por quê? Porque o empresário inescrupuloso quer o dinheiro rápido no bolso dele, se mete em escalação, quer que o jogador dele jogue sempre para aparecer e para ser vitrine lá fora, entendeu? Às vezes até os ruins jogadores maqueia vídeos. Essa é a verdade. Doa quem doer. Doa quem doer. Essa é a verdade. O futebol precisa parar de corrupção, safadeza. O Santos Futebol Clube vendeu aproximadamente de 2000 para cá, 25 anos para cá, mais de 200 jogadores, de pequeno, médio e grande porte. Sabe o que aconteceu? Esse dinheiro sumiu, esse dinheiro não apareceu, ninguém presta contas. Devia ter uma planilha de custos, de entrada e saída de verba, de finanças, para o sócio torcedor, pelo menos. Não para mim, que não sou, porque eu não tenho condições de ser sócio torcedor. Mas para aqueles que pagam como sócio torcedor, devia ter uma planilha com entrada e saída de capital. Essa é a verdade. Não tem transparência. O futebol brasileiro é chacota lá fora, porque não tem profissionalismo. Essa é a verdade. E esse Kleber passou da hora dele ir embora. Passou da hora. Esse aprendiz de retranqueiro do Tite passou da hora. A cabeça dele já tinha que ter rolado faz tempo. O time do Santos tem que ter respeito pelo torcedor. 54 mil torcedores que deixaram suas famílias, pagaram caro no ingresso, pagaram estacionamento caro, comida e não foram respeitados hoje. O maior patrimônio de cada clube é a sua torcida. Porque nós que pagamos camisa, ingresso e todos os benefícios para pagar o atleta. Então nós merecemos respeito. Não queremos com isso fazer quebra-quebra, não estou incitando violência, pelo contrário, eu sou contra isso. Sou contra bandidagem dentro da torcida, eu sou contra. Mas as torcidas têm que ser inteligentes, não ficar atrás do atleta, tem que ficar atrás da diretoria, tem que correr atrás de o que está acontecendo no clube, tem que correr atrás de analisar as contratações. Essa é a verdade. Perfeito, vamos começar a ser inteligente, não vamos atacar os pobres do jogador que às vezes está passando por dificuldade, está com problema psicológico, foi contratado com contusão, entendeu? Essa é a verdade. Temos que cortar o mal pela raiz. E a raiz sabe qual que é? Presidentes de times e diretorias, que muitas vezes estão lá e nem torcedores são, entendeu? Estão lá apenas por negócios, por business, mais nada. Entendeu? O Santos é grande, não pode passar um vexame que passou hoje. Não pode, é inadmissível. O que o Santos passou hoje. Por um técnico estúpido, nécio, asno. Um técnico como esse tem que treinar o Ibis de Pernambuco. E olhe lá, e até lá ele vai passar vergonha. Porque ele é burro. Essa é a verdade. Duela a quem duela. O Santos é grande e não pode passar por um vexame desse. Hoje jogou como se estivesse jogando Manchester United e o próprio Ibis, que eu acabei de citar agora, como se estivesse jogando com Niterói, da Avelino Coné. Que vergonha. Sinceramente, que vergonha. Respeitem a torcida do Santos, diretoria e Marcelo Teixeira, respeitem a diretoria do Santos. Nós não somos burros, nós não somos nécios, não somos ignorantes e merecemos respeito. Nós pagamos o seu salário, pagamos tudo aí. Então é o seguinte, respeite a nossa torcida, respeite a torcida do Santos e respeite esse símbolo. Nós somos o único time que mais vendeu jogadores, que mais excursionou, que mais vendeu jogadores para o mundo. Nós somos o time que mais fez gol no planeta, o time que teve o Rei Pelé, entendeu? É um time reverenciado no mundo inteiro e aqui dentro passa vergonha justamente por uma diretoria, uma presidência incompetente e negligente. Essa é a verdade. Se eu me alonguei muito, me perdoe, mas essa é a verdade. Eu tenho vergonha dessa diretoria, desse presidente, de conselheiros que muitas vezes não são torcedores do Santos, entendeu? Estão lá só para fazer média e dizer que fazem parte da staff do Santos, mas na realidade todo mundo, ao longo dos anos, tirou sua fatiazinha do Santos Futebol Clube. Essa é a verdade. Duela a quem duela.